Muito bem, vamos então criar o nosso modelo, tá? Eu já tenho esse retorno JSON erro aqui dentro de model, vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V nele aqui. Eu vou chamar ele de Delphi Model, tá? Eu estou chamando de Delphi Model não porque ele está na pasta Model, tá? Mas porque agora eu vou criar o model do Delphi, tá bom? Daí eu vou ter um Delphi Controller e um Delphi Service, tá? Muito bem. Então aqui em Delphi Model, essa é uma classe que ajuda a gerar o model Delphi usando o Mustache. Model do Delphi, classe base. Tá. Eu vou precisar utilizar aqui o cara para capitalizar, esse aqui, tá? Vamos copiar ele daqui para cá, prontinho. Daí aqui o nome vai ser Delphi Model. E lá embaixo eu exporto o Delphi Model. Pronto, aí ele vai ter um construtor. O construtor dele recebe o nome da tabela e recebe o data packet, tá? Deixa eu tirar esse código daqui. E agora nós vamos implementar o construtor dele, tá bom? A primeira coisa que eu vou colocar aqui é o nome da classe, né? Então o nome da classe é a tabela que eu estou recebendo aqui, que pode ser banco, pode ser cargo, pode ser pessoa. Eu vou capitalizar esse nome, então vai ficar pessoa, ou cargo, ou banco, tá? E vou gravar, vou salvar em class, tá? No atributo class do Delphi Model, tá bom? O primeiro passo é esse daí. O segundo passo é eu criar aqui os meus arrays, né? Então eu vou ter um array chamado fields. Esse array é que vai ser utilizado aqui, ó, no template para substituir os campos aqui dentro, tá bom? E eu vou ter um array chamado properties. Esse array é o que vai ser utilizado aqui, ó, para substituir as propriedades dentro do meu template. Ótimo. Agora o que é que eu faço? Eu vou fazer um laço nesse data packet aqui para montar o meu fields e o meu properties, tá bom? O meu laço então começa assim, ó. Eu defino uma variável i, daí for i começando em 0, i menor que o tamanho de data packet, que é esse cara aqui em cima, i mais mais. Vamos então definir o nome do campo, né? Então, dentro de data packet, eu tenho um atributo chamado field. Se nós viermos aqui no Postman, você vai ver isso, ó. Tá? Field. Então eu estou no primeiro item do data packet lá, tá? O meu data packet é um array com vários objetos JSON, né? O meu primeiro item aqui que eu estou pegando nele é esse cara aqui, ó, tá? Então eu estou no primeiro item dele aqui, eu estou num laço. Então eu estou fazendo um laço nesse array aqui, tá? Eu vou pegar então o nome do field, que nesse caso vai ser id, e vou guardar em nome campo, tá bom? Então o nome campo aqui nesse momento está assim, ó, tá? Daí eu já crio um nome campo upper, eu passo esse nome campo aí para uppercase, vai ficar assim do mesmo jeito. Eu só coloquei isso daqui porque você pode estar utilizando em um banco de dados que vai trazer esse nome do campo em minúsculo, tá? Então já para garantir, eu coloquei ele para uppercase e vou armazenar também o nome do campo lower, que nesse caso o nome do campo vai ficar assim, ó, tá? Então é só pegar esse nome campo aqui, essa string, e utilizar as funções de JavaScript. To uppercase, to lowercase, tá? Então agora eu já tenho o nome do campo, tenho o nome do campo upper e tenho o nome do campo lower, tá? Muito bem. Isso no primeiro passo do for, né?
Estou trabalhando com o ID. Depois ele vai fazer os outros passos e vai pegar os outros campos também, tá? O que é que eu vou fazer agora com o nome do campo? Eu vou capitalizar ele, tá bom? Como assim? Eu vou pegar aqui o nome do campo, vou jogar ele para lowercase, que é o nome do campo lower, e vou capitalizar ele. Nesse momento aqui, eu poderia ter feito assim, ó, no lugar de nome campo.lowercase, eu já tenho ele lower. Então, eu poderia colocar o nome campo lower e capitalizá-lo, tá? Então, neste momento, o meu nome do campo vai ficar assim. Por que isso? Porque no Delphi, o nome dos atributos, aqui das propriedades, né? Eles têm que ficar com a primeira letra em maiúsculo, tá? Então, para eu montar aqui o nome das minhas propriedades, e até mesmo o nome do campo, ó, que tem um F na frente por padrão, mas eu preciso que ele tenha a primeira letra em maiúsculo. Por isso, neste momento aqui, eu tenho que capitalizar o nome do campo, tá? Muito bem. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o tipo de dado, né? O tipo de dado aqui, ó, ele pode ser inteiro, ele pode ser varchar ou varchar, tá? Muito bem. No caso dessa tabela banco, nós só temos esses dois tipos, então eu só vou trabalhar com eles dois, tá? Depois, quando nós tivermos outros tipos de dados, nós trabalharemos com eles, tá bom? Vamos aqui, então. Vou definir o tipo de dado, olha. Então, se o type, por que type? Porque é o nome do campinho aqui, do atributo JSON, type. Se o type, primeiro eu guardo o tipo de dado aqui em tipo dado, tá? Se o tipo dado incluir int, o tipo de dado vai ser integer. Se não, se ele incluir varchar, então o tipo de dado vai ser string, tá? Porque aqui, olha, no Delphi, ou eu trabalho com integer, ou eu trabalho com string. No caso de inteiro e string, né? Vão ter os tipos de dado data, numéricos, tá? Mas nós vamos chegar neles. Por enquanto, vamos colocar apenas esse if e else aqui de inteiro e string, que é o que nós estamos trabalhando na tabela banco aqui. Então, veja, nesse momento aqui eu já tenho o nome do campo e já tenho o tipo de dado dele, tá? Se eu vier aqui em banco, olha, eu já tenho o nome do campo e já tenho o tipo de dado dele. Eu já posso montar isso aqui, ó, essa linha, tá bom? Que é o que eu preciso para substituir aqui nos meus fields. O que é que eu vou fazer então? Vou vir aqui, aliás, aqui no meu modelo, né? E vou definir o field. Então, field vai ser F, porque eu preciso de um F aqui no começo, ó. Por padrão, todos os fields começam com F, tá? No Delphi. Novamente, as pessoas aqui em cima da sala estão arrastando os móveis. Então, não se preocupe com esses barulhos que estão aparecendo aí no vídeo. Vamos continuar. Ok, daí eu venho com o nome do campo. Meu nome do campo ele já está com o F, com a primeira letra em maiúsculo, né? O F ele vem aqui primeiro, depois vem o nome do campo, e ele já vai estar com a primeira letra em maiúsculo, ó, que eu capitalizei aqui. Então vai ficar F com a primeira letra em maiúsculo do nome do campo e o nome do campo em si mesmo. E depois disso vai vir dois pontos com um espaço, ó. Então vou ter aqui dois pontos e um espaço, tá? E logo depois disso, o tipo de dado, que eu defini aqui, ou vai ser inteiro ou string, por enquanto, né? Então aqui, olha, tipo de dado, inteiro ou string, tá? E para finalizar, nós colocamos o ponto e vírgula, porque aqui é necessário que exista um ponto e vírgula no final, tá? Então pronto. Ele vai fazer então um laço aqui, tá? Vai pegar o nome do campo, o tipo de dado, vai montar o field aqui na variável field. Aí como é que eu faço para colocar esse field dentro desse array fields aqui, olha? Eu faço assim, this.fields, que é esse array aqui, ó, this.fields, tá? Ponto push. Aqui nesse momento ele vai inserir um item naquele array, tá? Então eu insiro esse field aqui no array fields.
Mas vamos continuar, né? Agora eu preciso definir a minha propriedade. A minha propriedade, você já sabe que para cada property aqui, eu tenho 3 itens, né? Eu tenho primeiro um atributo MVC column, e aí com o nome da coluna. Tem outro atributo mapper.json, que é o atributozinho JSON que vai descer no arquivo JSON, e tem uma property em si mesma, property do Delphi, tá? Certo. Detalhe, o MVC column, quando é para o ID, ele tem esse true aqui, ó, que é para indicar que é uma chave primária. As demais colunas não tem. Então você veja que código não tem, nome não tem, URL não tem. Então nós temos que ter essa preocupação aqui quando a coluna for ID, ele tem que ter esse true, tá? Sabendo disso, vamos retornar aqui, vamos começar a montar as nossas properties. A primeira que eu vou colocar, eu vou chamar de atributo nome campo. O atributo nome campo quem é? O atributo nome campo é esse cara aqui, ó. Atributo nome campo, porque ele tem o nome do campo na tabela, tá? Ele aparece aqui, aparece aqui, enfim. Para cada propriedade no Delphi, eu tenho esse atributo aqui, é uma anotação, tá? Nós separarmos aqui, ó. Vai ver que eu tenho 4 propriedades, ID, código, nome, URL. Para cada propriedade eu tenho o nome do campo, lá na tabela do banco de dados, e tenho esse nome que vai ser gerado no arquivo JSON, tá bom? Então, voltando aqui, ó. O meu atributo nome campo, que é esse primeiro aqui, ó, tá? Ele começa sendo gerado com colchetes, MVC column, abre parêntese. Exatamente o que nós temos aqui, ó, colchete, MVC column, abre parêntese, tá? Cada um desses atributos ele tem isso, olha, colchete, MVC column, abre parêntese. Voltando aqui, e um apóstrofo, né? Tem que ter o apóstrofo também, ó, o apóstrofo, certo? Por isso que isso daqui está entre aspas, para eu conseguir trabalhar com o apóstrofo aqui também, tá? Mas, nome do campo upper. Então, ele já vai colocar o nome do campo aqui, ó. Ok? Agora, antes de eu fechar esse cara, eu tenho que verificar se ele é o ID ou não. Porque ou ele vai fechar com o true, ou vai fechar sem o true, tá? É isso que eu faço em seguida, ó. Venho aqui e verifico. O nome do campo upper é ID? Se for, o atributo do campo, o atributo nome campo vai ser atributo nome campo mais, daí eu fecho com o true. Se não, eu fecho o atributo nome campo apenas com o apóstrofo, o parêntese e o colchete, tá? Então veja, se for ID, eu tenho que fechar com vírgula, true, parêntese, colchete. Se não, eu fecho com apóstrofo, parêntese, colchete, apóstrofo, parêntese, colchete, os demais ó, que não são a chave primária, tá? Ok, nesse momento, eu defini o meu atributo nome campo, que é esse primeiro cara aqui, tá? Ele está definido. Agora eu tenho que definir o atributo do JSON. Vamos lá. Nosso segundo passo aqui da propriedade. O atributo nome JSON, ele é mais simples, olha. Basta que eu coloque mapper JSON ser, aqui ó, mapper JSON ser, e o nome da propriedade em minúsculo. Nome campo lower, e aqui eu fecho, olha, com apóstrofo, parêntese, colchete, tá? Apóstrofo, parêntese, colchete. Só substituir esse cara aqui, ó, esse ID, ou esse código, ou esse nome, né? Como ele é minúsculo, utilizei o nome campo lower. Finalmente, eu monto a minha propriedade, né? Tá aqui ela, ó. A propriedade vai ser property, ela começa com property, aqui ó, property, espaço, property espaço, nome campo, nome do campo, devidamente capitalizado com a primeira letra em maiúsculo, né? Mais 2 pontos espaço, 2 pontos espaço,
mais o tipo de dado, mais o tipo de dado, mais espaço read f, mais espaço read f, mais de novo o nome do campo, mais espaço write f, mais espaço write f, mais o nome do campo de novo, mais um ponto e vírgula no final. No caso da propriedade, ela tem um ponto e vírgula no final. Ó. Nos atributos não precisa, tá? Mas na propriedade é necessário, ok? Muito bem. Agora eu tenho que colocar esses três caras aqui como se fosse uma linha só dentro desse array de properties aqui, ó, tá? Porque eu preciso substituir dentro do meu mustache aqui, ó. No entanto, embora ele seja uma linha só, tem que ter uma forma de eu quebrar essa linha em três, né? Para que ele fique dessa forma aqui, ó. Tá bom? Para fazer isso, nós temos um recurso bem interessante. Eu vou mostrar para você agora. Eu vou criar aqui essa variável, olha, atributos com propriedade. Aí eu coloco o atributo nome campo, que é o primeiro que nós definimos aqui, mais uma quebra de linha, uma tabulação, mais o atributo nome JSON, mais uma quebra de linha, mais uma tabulação, mais a propriedade. Tá? E agora, o que a gente faz? A gente insere esse cara aqui dentro do nosso array. Dentro desse array aqui, ó. Tá? Então vai ficar this.properties.push atributos com propriedade. Alt Shift F, prontinho. Tá? Então, o nosso código está pronto para montar o nosso JSON, que vai ser passado para o Mustache, que vai gerar o nosso template lá, que vai modificar, né? A partir do nosso template, vai gerar o nosso arquivo já pronto, tá? Utilizando o nosso template. Na próxima videoaula, então, nós vamos fazer alguns testes, né? Para ver se vai de fato gerar o arquivo da forma como nós precisamos, tá?